decorrer dos versos meus, uma história eu vou narrar. A origem do sítio Gangorra, segundo o saber popular, são causas e acontecimentos característicos do meu lugar. Houve uma grande seca que abalou a região e uma cacimba foi feita com urgência e ligeireza em prol da população. O fluxo de pessoas era grande, pois só existia água ali. Vinham várias pessoas daquela água se servir, agradecendo sempre a Deus pela cacimba existir. Na referida cacimba, um instrumento se utilizava. Para puxar água em baldes era uma gangorra improvisada, na época uma novidade e pelo povo valorizada. Devido a esse instrumento, o local ficou conhecido. Vamos pegar água na gangorra, diziam quando precisavam do líquido. Enchiam as ancoretas d'água e retornavam agradecidos. As necessidades com o tempo vieram a aparecer e duas senhoras doaram um terreno para se fazer, um açude de grande porte e toda a gente abastecer. Em 1908 começou-se a construção, não havia maquinário, foi tudo feito à mão, transportando na pá viola o barro cravado naquele chão. Derramou-se muito suor para vê-lo finalizado, mas em 1910 o açude foi culminado e por Açude Santana o local foi batizado. Em 1917 foi sua primeira sangria, era algo em abundância e o povo cheio de esperança, a seca ninguém temia. O tempo foi se passando e o nome ficou então, o Gangorra é conhecido em toda a região, pelo povo hospitaleiro e pela forte tradição. Importante estar por perto, onde tem histórias pra contar, de um povo simples e humilde. Rafael Fernandes é o meu lugar. A cada novo sítio que vamos conhecendo em nossa Rafael Fernandes, novas histórias vão surgindo e sendo reveladas. Algumas mais conhecidas, outras nem tanto. Foram semanas percorrendo o que essa gente receptiva aqui do sítio Gangorra tem a contar para o mundo. E a partir de agora, convidamos você a desbravar mais um capítulo da história do nosso município junto com a gente. Conectando o passado, o presente e o futuro, relembrando histórias desse lugar, sempre falando a verdade em primeiro lugar. O nosso povo sabe disso, pode acreditar. Com o povo do sítio ou da cidade, caminhando sempre firme com os pés no chão. Tenho orgulho de falar dessa cidade, com muito amor no coração. Essa é a vazinha da gente, com boas histórias pra contar. Essa é a vazinha da gente, pelos cantos da cidade, vamos caminhar. Essa é a vazinha da gente, com boas histórias pra contar. Essa é a vazinha da gente, com Vinícius Oliveira, vamos desbravar. Gangorra é uma das comunidades rurais com maior extensão territorial quando comparado aos demais sítios de Rafael Fernandes. Em média, são aproximadamente 235 pessoas distribuídas em um pouco mais de 90 residências habitadas. Saindo de Rafael Fernandes pela BR-405, um dos acessos principais nos faz chegar ao cenário de uma zona rural pacata, mas cheia de histórias para contar. A primeira dessas histórias relata o surgimento e a origem do nome da comunidade. Para isso, desbravamos o território do sítio com alguns jovens
que, apesar de serem de gerações mais recentes, ouviram de seus familiares e aprofundaram seus conhecimentos de acordo com os relatos populares e pesquisas universitárias mais aprofundadas. Conta-se a narrativa popular que foi uma grande seca que ocorreu em 1877, uma seca que assolava o Nordeste brasileiro, e foi construída uma cacimba nas imediações do riacho que vem do sítio Baixo do Arroz. E então, nessa cacimba tinha um instrumento de puxar água, uma gangorra, e algumas pessoas se beneficiavam dessa água, vinham até a cacimba buscá-la. E aí, ao sair de suas casas para ir buscar água lá na cacimba, eles sempre diziam uma frase: vamos buscar água lá na gangorra. E então esse nome, o nome do instrumento de puxar água, deu origem ao nosso amado sítio Gangorra. José Carlos Redson também é filho da comunidade e aluno do doutorado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Para ele, pesquisar, estudar e reviver as memórias é algo encantador e, mais do que isso, representa sua história. E segundo consta a sabedoria popular, um senhor chamado Francisco Pimenta, ele possivelmente tenha vindo da cidade de Caicó, ele se instalou por aqui e ele é quem gera toda a família, toda a descendência da comunidade de Gangorra é gerada a partir desse Francisco Pimenta. Entre eles um senhor conhecido como Bernardino Rodrigues, que é quem nomeia a escola hoje. E esse Bernardino Rodrigues, ele casa com Maria Nepomucena e com ela gera 9 filhos. São esses 9 filhos que são a descendência de origem das nossas famílias, né? Entre eles Silvino Rodrigues, que é o pai de Chico Silvino, Manuel Bernardino, Florentino Fernandes, Maria Herculano, Umbilina, então são filhos desse Bernardino Rodrigues. E entre eles o Antônio Bernardino, que era um fazendeiro, se tornou um fazendeiro, e dizem que Bernardino Rodrigues era um fazendeiro de muitas posses, né? Tinha gado, ouro. E Antônio Bernardino era um de seus filhos e passou a ser conhecido com um apelido como Antônio de Barro, né? Em 1908 ele trabalhou na construção do açude, né, do açude Santana, que popularmente conhecido como açude da Gangorra, e o açude foi todo construído à mão, né, tanto a parede de terra quanto a parede de cimento. E eles tinham um instrumento na época que chamava paviola, que ele é feito de couro de boi, com dois pedaços de pau nas extremidades e 4 homens carregavam. Então todo o material era conduzido nessa paviola. E a pessoa da paviola era justamente o Antônio Bernardino, né? E quando prezava de barro na parede, chama Antônio de Barro, e ele passou a ser conhecido como Antônio de Barro. Então a origem da família Barro da Gangorra não é exatamente o sobrenome, mas é justamente por causa desse feito. Apesar de hoje não estar mais cheio e não alegrar como antes o cenário do sítio, o açude Santana, mais conhecido como açude da Gangorra, tem a capacidade de reunir 9 milhões de metros cúbicos quando cheio. Sua primeira sangria aconteceu 7 anos após a sua construção, no ano de 1917, e a primeira vez que secou foi na tão famosa seca de 1932. A última sangria registrada foi em 16 de abril de 2009. Apesar do cenário triste, as lembranças de um passado mais chuvoso nos dá a esperança de que um dia ainda vamos vivenciar muitos outros momentos como aqueles. Em 1963, a moradora Maria Gumercinda, mais conhecida como Mércia, já lecionava para os jovens nas residências ao lado de Dona Áurea, outra professora da comunidade que fez história. Nesse mesmo ano, Mércia, já muito envolvida e empenhada na educação, fundou a Escola Estadual Bernardino Rodrigues, da qual se tornou a primeira diretora logo que o prédio foi construído e inaugurado. Fomos até o sítio Pau d'Arco, já no município de Riacho de Santana, que fica próximo ao sítio Gangorra, para conversar com Dona Lourdes, descendente do tão famoso Bernardino Rodrigues, para resgatar algumas lembranças de quem nomeia a instituição que formou e forma gerações.
Ela, que tem 91 anos de idade e ainda é lúcida e ativa, nos recebeu em sua residência, mostrou cada um dos detalhes do seu cantinho, que ela cuida com muito carinho, e respondeu às nossas perguntas. Dona Lourdes, a senhora sempre residiu aqui no sítio Pau d'Arco, mas tem uma história muito importante também através de sua família, lá no sítio de Gangorra. Quem foi Bernardino Rodrigues? Bernardino Rodrigues foi um grande comprador de gado. Comprou 800 boi no Maranhão. Veio todo dia a pé. E como era seu Bernardino Rodrigues? Conta um pouquinho pra gente sobre ele. No dia a dia, em casa, pai de família, como é que ele era? Era um pai muito cuidadoso, comprava muita carne, gostava de muita carne, me ajudou a criar meus filhos. Ele fazia uma feira para ele e outra para mim. Naquele tempo se comprava, não era 1 quilo, 5 quilos de açúcar não, comprava uma saca. Ele comprava uma saca de açúcar, ficava com a metade e trazia a metade para mim. Eu me sento aqui nesse alpendre e quando olho para a entrada ali, parece que estou vendo ele vindo. E foi através da Escola Bernardino Rodrigues que muitas outras características foram desenvolvidas na história do sítio Gangorra, como as festas juninas de São João e São Pedro. Ainda hoje uma programação muito tradicional no calendário de eventos do município de Rafael Fernandes. Dona Exaltina lembra bem do tempo que foi a primeira zeladora da Escola Bernardino Rodrigues. Ela nos recebeu em sua casa e nos ajudou a resgatar algumas dessas memórias. Meu trabalho era zelar o colégio, tu sabe? Mamãe deu o terreno. Sim. E eu zelava. Achava bom zelar, viu? Ficava tudo bem limpinho. Mas, era beleza. E os alunos, os professores, todo mundo ficava muito feliz com um ambiente agradável para trabalhar, né? É. Não é à toa que me contaram que a senhora era uma funcionária muito querida de todo mundo da escola, né? Era. Eles queriam muito bem a mim. É. E o que é que a senhora mais gostava lá, do dia a dia na escola? Eu gostava de todo mundo, né? Uhum. E as crianças davam muito trabalho na época? Dava. Davam? Dava. Mas a gente ajeitava, né? Era ir ajeitando. Dona Maria de Pousa, hoje já aposentada, também recorda com saudosismo o tempo que foi merendeira da instituição. E o que não faltam são boas lembranças. Qual era o cardápio da merenda naquela época? Ixi, era muita coisa, Denise. Era uma merenda tão boa. Hoje não vem mais aquilo. Vem não. Era o macarrão feito, a sardinha feita dentro do macarrão. Era risoto. Era muito boa a merenda antes. Hoje não tem mais isso não. Muito leite, fazia muito mingau. Os meninos rapavam a panela. Era mesmo? Era, os alunos rapavam a panela. Achava muito bom. Então a comida da Dona Maria era a comida primeira? Era muito boa, era muito boa. Eles perguntavam o que é a merenda hoje, Maria. Aí eu dizia o que era, né? Esperava a diretora chegar para ela dizer o que era que eu ia fazer, né? Bota uma saudade daquele tempo? Mas tenho bastante saudade, né? Se a presença de alunos é importante para uma escola se manter funcionando, a presença do professor também se faz muito necessária. Dona Euzélia sabe muito bem do que estamos falando. Ela foi uma das professoras da Escola Bernardino Rodrigues, que hoje não está mais na ativa, mas ainda se faz presente nas recordações de muitas gerações que por lá passaram. E quando a senhora concluiu o estudo, um ano depois a senhora já foi ensinar aos 16 anos, como é essa história? Comecei a trabalhar com 16 anos. Tinha muito aluno e pouco professor ali, na escola. Eu não trabalhei em outra escola, só na Bernardino Rodrigues. A senhora lembra quando a senhora entrou pela primeira vez na sala de aula, primeiro ano, como foi a sensação de ensinar? Bateu um frio na barriga? Fiquei assim, mas sim, eu ia explicar para os alunos gostavam muito de mim, viu? Era só criança de primeira série, tudo conhecido. Aí, na hora de recreio, a criança, para a gente ter para controlar, dá trabalho. Olha o comportamento, gente, vamos
Vamos estudar agora vamos cantar. São lembranças boas e hoje a senhora aposentada. Bate uma saudade quando lembra daquele tempo? Eu tenho saudade, mas no dia que eu saí de lá, foi tão bom, um alívio, aquele barulho. Né? Mas eu fiquei saindo hoje, eu encontro criança e falo, olha, agora no São João da Roça, eu me sentei assim, quando lá vinha aquele rapaz, assim, Dona Eusélio, tudo bom, Deus? Tudo bom. E eu não estou conhecendo. Olha, eu sou filho de Juvenal de Seu Basto, que a senhora foi minha professora. Aí fala, pois você cresceu, viu? Aí eu olhei, aí até que eu reconheci. Adriana também é filha da comunidade e exerce a função de professora concursada. Ela teve parte de sua formação estudantil na Bernardino Rodrigues. Fomos com ela até a escola para ver de perto a estrutura atual e relembrar alguns dos bons momentos vividos por lá. E aqui eu comecei em 1989, quando a gente fazia a primeira série, que hoje a gente chama de segundo ano. Representou muito sim, porque como era uma escola que atendia uma demanda muito grande na região na época, eram muitos alunos e oferecia poucos recursos, né? Como a gente pode imaginar, há mais de 20 anos nessas cidades eram muitas, né? Mas mesmo assim me deu sim o suporte necessário para que eu continuasse os estudos lá na cidade a partir do 6º ano. Mas nós não poderíamos deixar de mostrar também essas salas preenchidas. Fomos novamente à escola no primeiro dia de aula do ano letivo de 2019 e vimos que a realidade educacional é bem diferente dos relatos ouvidos dos mais antigos. Apesar dos alunos terem melhores condições estruturais de ensino e formações por parte dos professores, o número de matriculados caiu. Ao percorrermos pelas salas de aula, vemos 29 crianças que representam 29 futuros que dependem de cada uma delas, mas também da base educacional recebida hoje por professores da comunidade que se esforçam para dar o melhor para cada um, dos menores aos maiores e mais desenvolvidos. Fomos até a secretaria da instituição para conversar com o atual diretor, Chico, que estava acompanhado de sua equipe. Chico relatou para a nossa reportagem sobre a atual situação da escola e também os principais desafios que a Bernardino Rodrigues tem pela frente. O principal desafio são duas coisas. A comunidade já está com muita gente, já idosos, que não tem crianças para que a nossa escola dê continuidade. A outra é também com a criação do transporte escolar, nós perdemos uma demanda de 8 a 10 alunos que vão para Rafael Fernandes. E a outra causa é que daqui a 2 ou 3 anos, os professores daqui estão todos aposentados. Só vai estar aqui eu e Cleila, a não ser que o município contrate gente ou o Estado chame algum professor. Porque a situação é essa. Quando Verônica e Alvirane se aposentar, quem ensinará as séries iniciais aqui? A não ser que o Estado contrate gente. Porque a situação é essa. Um pouco número de alunos que tem aqui continuará, acredito. E a gente pede a Deus que mande moradores com 5, 10, 3, 4 crianças, para que essas salas continuem a funcionar. Quando o assunto é religião, fé é o que não falta para o povo do Sítio Gangorra. As devoções revelam famílias firmes nas orações e na busca por melhores dias, como é o caso das promessas a Santo Antônio, da família de Manuel de Bila, como também a devoção a Nossa Senhora dos Remédios, da família de Pedro, que teve sua imagem vinda para o sítio através de Dona Maria Emília Costa, sua avó, que comprou a imagem no Canindé no ano de 1909, uma imagem que já ultrapassou seus 100 anos de existência. Outra grande característica da fé religiosa no Sítio Gangorra é a devoção à Mãe Rainha. Surgida oficialmente em 2000, o mês de maio era representado pelo auge da crença que percorria o ano inteiro pelas residências dos moradores. Dona Maria de Luzimar foi a primeira a ficar à frente dessa missão e lembra bem como tudo começou. Foi um período muito especial para a gente,
A gente era convidado também para outras capelas para apresentar alguma coisa, uma poesia, alguma coisa sobre Mãe Rainha. A gente ia todas com suas camisetas, todo mundo se admirava que o nosso grupo era muito unido, a gente saía em festas de outras igrejinhas, a gente era convidado e a gente fretava uma topique, ia todo mundo, ia, quem pudesse ia, todo mundo trajado, era muito, muito bonito, todo mundo ia com muita fé, muita devoção. Isso foi muito bom. Esse grupo Mãe Rainha fortificou muito a fé de Gangor. Foi daí que começou a gente a sair para participar de outras festas juntos, né? Porque até então a gente saía, cada qual com sua família, cada qual no seu canto. Mas quando foi criado esse grupo, a gente notou que assim, a comunidade de Gangor ficou mais unida. Mas foi através de Dona Nazilda, que hoje não está mais entre nós, que a chama continuou acesa e até hoje ela é lembrada com muitas saudades. Nazilda ficou à frente de momentos marcantes da comunidade, como as Santas Missões Populares, em 2007, que teve suas atividades ocorridas na Escola Bernardino Rodrigues e resultou na construção do Cruzeiro, ainda hoje presente na comunidade. Outro marco importante foi a construção da igreja, que se iniciou em 2011 através de um esforço coletivo dos fiéis do sítio. Mas, infelizmente, Nazilda faleceu em 2012 e sua sucessora à frente de Mãe Rainha, Dona Socorro, nunca esqueceu a representatividade da figura de Nazilda para todos do sítio e se recorda com muita emoção daquele tempo cheio de desafios e glórias. Nazilda atuou muito bem, era muito presente, participava de todas as reuniões, era muito preocupada com o apostolado, zelava muito pela missão. Em 2012, Nazilda adoeceu. Sempre que ela ia para as Casas das Zeladas, eu acompanhava ela. Eu já sabia muito bem assim, do roteiro, dos textos que tinha que rezar. E lá nos momentos difíceis dela do hospital, que eu não estava com ela, quem estava era Elisângela com o Padre Domingo, ela fez um pedido, que eu e Leonardo não deixasse o apostolado de Mãe Rainha cair. Aí ela pediu para eu assumir o cargo de missionária. Aí não tinha como eu dizer um não, né? Eu aceitei, fiquei assumindo. Foi difícil. Foi difícil assim, porque ela era muito presente, ela deu muita força. E foi assim muito de repente a doença dela. As pessoas também sofreram a ausência dela. Mas mesmo assim eu enfrentei. Passei muitos meses, porque a gente tem que fazer a renovação todos os dias 18. Porque é o dia da aliança. E foi exatamente o dia do sepultamento dela. Mas mesmo assim eu enfrentei. Eu vi as renovações. No início eu não tinha condições de cantar o hino de Mãe Rainha. Ainda hoje, quando as vezes canta, tem zeladas que choram, não conseguem cantar. Eu também choro. Mas mesmo assim eu sempre peço a Deus força para caminhar, para não deixar o apostolado cair, porque eu sei que ela está feliz onde ela estiver, porque eu estou fazendo o pedido dela, estou assumindo como ela queria. Não sou igual a ela, porque ela é uma pessoa insubstituível. Mas eu faço tudo para não deixar ele cair. Dona Nazilda foi exemplo de professora, mulher devota, esposa e mãe. Elisângela, sua filha, fala com muito carinho dela e do tempo que tinha o prazer da convivência com a mãe, e se recorda de cada detalhe característico de sua personalidade. A dedicação dela, Vinícius, era inexplicável, porque ela tinha uma devoção muito grande com Mãe Rainha. Sabe, ela
deixava tudo o que ela tinha para fazer, somente para fazer as coisas que era voltada para a Mãe Rainha. Ela tinha uma fé muito grande, ela era aquela pessoa que tudo que ela ia fazer, Vinícius, tudo que ela ia fazer, ela fazia assim, vou fazer isso assim, se Deus quiser e Mãe Rainha vai me ajudar, sabe? Tudo ela era uma pessoa que tinha uma fé muito grande, até mesmo no período da doença dela, ela ficava direto rezando. Ela nunca soltava o texto na mão, era direto, sabe, o tempo dela todinho, assim, quando ela soube a gravidade da doença, porque ela sabia, né, mas ela sempre assim, ela com o texto na mão e muito forte mesmo. Você acha que Dona Nazilda cumpriu a missão dela aqui na Terra? Eu acho que sim. Ela veio cumprir uma missão, que talvez essa missão foi incentivar a nossa comunidade na parte da religião, na parte de ser da igreja, de construir, da família se unir, entendeu? De juntar a comunidade, de formar aquele mutirão, de construir as coisas, de nunca desistir. Então é isso que eu levo dela, assim, esse exemplo de nunca desistir, de lutar. Um detalhe que você lembra assim que não consegue conter as lágrimas quando pensa nela? O último adeus. O tchau. Sabe? Porque assim, essa eu não consigo. É uma coisa que eu queria apagar, porque quando ela saiu, ela dava tchau assim pra mim. Então isso eu não consigo apagar. E a vontade dela viver. Ela tem muita vontade de viver. E quando ela pediu pra ver meus filhos, na última, lá no hospital, que a gente não podia mais trazer ela pra casa, né? Ela muito debilitada já. Mas ela recomendava tudo, inclusive as crianças. Ela dizia que pedia para tomar de conta bem deles, para criar bem eles, e que não deixasse a igreja cair. Isso era uma coisa que marcou. Apesar dela estar bem debilitada mesmo, quase sem poder falar, ela dizia bem assim, toma de conta de tudo, não deixa a igreja cair. É muito difícil você ver enterrar a sua mãe. Não tem nem palavras para explicar. Mas ela deixou para a gente um grande exemplo. Um exemplo de fortaleza, de fé, de coragem. A comunidade precisou assumir as rédeas desse legado de inspirações deixado por ela e por tantos outros moradores que se empenharam e se empenham nessa causa. A família de Delfa, representada por Irismar, seu esposo, David Ismar, seu filho mais velho, e de Vígina, a caçula, é uma das muitas devotas de Nossa Senhora das Graças, a padroeira escolhida para o sítio Gangorra. Delfa nos levou até a capela, que hoje ainda está em processo de finalização dos acabamentos, para contar mais detalhes sobre a experiência de atualmente ficar à frente do templo religioso da comunidade. Na construção da nossa capela, as pessoas eram muito devotas e sempre celebrando missa mensal na escola. Aí pensaram em construir uma capela. Aí houve um momento de reunir-se a comunidade e decidir um terreno para a construção. Aí tivemos Gaugé, que fez a doação do terreno para a capela, e foram decidir a imagem para ser a padroeira. Aí em 2010, já por momento assim, de 15 a 20 dias, decidiram celebrar um tríduo para ver se conseguia renda para a construção. Aí foi celebrado 25, 26 e 27, que realmente 27 é o dia da padroeira. Aí quando foi em dia 18 de janeiro de 2011, começaram a construção já da capela, e nesse momento a comunidade já decidia que Nossa Senhora era para ser o título da padroeira. Aí foram estudar e ver exemplos de prece das pessoas, decidiram por Nossa Senhora das Graças. Onde hoje a gente tem esse momento de, vamos fazer 10 anos de celebração com a padroeira, e eu mesmo disse, pois se é Nossa Senhora das Graças, eu dou a imagem como padroeira, mas que foi uma coisa decidida pela comunidade. A gente termina uma festa, aquela rendazinha, vamos junto a comunidade também para decidir, vai fazer o que na capela?
E assim fomos dando os passos e hoje a gente temos essa capela já bem encaminhada. Temos o Santíssimo também, que foi implantado em 2017. Temos o ministro da Eucaristia, temos Coroinha, temos o grupo de Mãe Rainha, que também veio, a origem da capela já vinha caminhada de Mãe Rainha, né? E a gente vem continuando com esse trabalho. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos dê força para que essa caminhada seja longa na vida de todos nós. Quando avistamos a paisagem do sítio Gangorra, é impossível não identificar um grande espaço sem vegetação e nenhuma casa construída. Trata-se do tão famoso campo de futebol, que é mais antigo do que muitos imaginam. Sua ativação data da década de 1950 e até hoje a tradição se faz presente todas as sextas-feiras, no final de tarde e também nos finais de semana, quando jogadores do sítio e das demais comunidades rurais da cidade ou até de municípios vizinhos sempre curtem bater uma pelada. Atualmente, o sítio Gangorra tem 2 times, o mais antigo e tradicional, o Atlético Gangorrense, e o mais recente, o Red Bull Futebol Clube. Eu sempre procuro aqui ajudar a equipe do Atlético Gangorrense, que surgiu na década de 90, né, já comecei a entender de futebol na fase da adolescência, que nessa década de 90, era na época que jogavam Cosmo, Everaldo, Chico Diana, meu tio, né? Tinha o time do Atlético, eles deram início ao time do Atlético, e até hoje estou aqui ainda jogando com os meus amigos, os conterrâneos aqui do sítio Gangorra, né? Qual a história do time de vocês aqui na Gangorra? Montamos assim, tinha os times de veteranos, aí com o tempo foi passando, e a geração nova aí crescendo, aí a gente inventou um time só à base sub-20. E por que Red Bull? Por que Red Bull? Porque é um nome forte, assim, pra mim, da energia, né? Aí, assim, a gente que decidiu resultar Red Bull, que é um time forte, só de jovens. E o time tem tudo pra crescer, tem muito talento? Tem, dá alguns talentos aí que estão crescendo agora. Estão chegando mais uns da basinha pequena e vamos colocar tudo aí pra ser campeão do municipal esse ano. Ao lado do Campo Grande, tem um campinho proporcional ao tamanho dos atletas que também jogam futebol. São as crianças se preparando para, mais na frente, também ingressarem no Atlético Gangorrense e no Red Bull. Por que você veio jogar bola aqui? Que eu gosto. Porque tá todos meus amigos aqui, aí nós ficamos brincando, nós faz canoé aqui. Tem vez que nós ficamos brincando naquela trava em grande de travessão. Só brincadeira aqui. Você joga no campinho menor aqui no lado, mas futuramente, imagino que você queira jogar ali com os grandes, né? Sim. E já escolheu qual time vai atuar? Não. O que é que você mais gosta no futebol? É brincar com os amigos, fazer gol. Mas nem somente das novas gerações vive essa história. Encontramos no Campo Grande 3 ex-atletas das antigas, Alceu, Gonzaga e Netinho. Eles podem até não estarem mais tão ativos devido ao peso da idade, mas se o brilho nos olhos ao relembrar os velhos tempos é nítido, e é impossível conter a vontade de arriscar, nem que seja de leve, bater uma bola com a juventude da atualidade, como aconteceu com seu Alceu. Aqui tem muita história para contar, né? Tem. Eu comecei, da pouco eu tinha 10, 12 anos, jogava pegando bola ali atrás do gol. Aí depois logo fui aprender a chutar a bola, já colocaram eu no campo já. Aí daí pra cá, passei até 35 anos, jogando pelada mais a turma aí, de Rafael, Ria Santana, Água Nova, Encanto, Oeste, Zé da Penha, Marcelino Vieira, Major Salles, a gente ganhava bastante também. Água Nova, a gente jogava muito, tanto eles vinham pra cá, Chico de Pedro Raimundo era o goleiro de lá, tinha o maior cuidado de mim, que eu gostava de fazer gol nele. E qual era a característica do jogador Alceu aqui, que nenhum outro jogador aqui da região do sítio Gangorra batia? Eu jogava de ponta esquerda, nunca perdia o lugar para ninguém. Sempre, não que era para ponta esquerda, você que é acostumado já, eu nunca saí da ponta esquerda. Ia jogar Rafael Fernandes na ponta esquerda, Ria Santana na ponta esquerda, pelo time deles. Sempre eu joguei de ponta esquerda. Antes de começar a entrevista aqui, a gente fez uma imagem do senhor aqui com a juventude, com a geração atual aí, batendo uma bolinha, de brincadeira, mas batendo. Deu para matar um pouquinho a saudade? Deu vontade de entrar no jogo? Dá vontade, mas não posso mais. Porque
as pernas não agem mais, não segura mais. As boas lembranças ficam na memória. Fica, sim, com certeza. O tempo foi passando e o sítio e as pessoas foram evoluindo e muitos novos fatos foram acontecendo. Afinal, como esquecer as famosas tertúlias e os reisados, sem esquecer também os forrós no bar de Chico Diana. A construção da BR-405, que dá acesso à cidade de Rafael Fernandes, ainda na década de 1980. A chegada da energia elétrica, que teve uma parte ativada em 1988 e a sua segunda parte em 1998. A construção do posto de saúde, que hoje encontra-se inativo desde 2014, mas também faz parte da arquitetura da comunidade. A visita do bispo em 13 de outubro de 2014 e marcos como a chegada do orelhão entre os anos de 2000 e 2001 e a chegada da internet por volta de 2010. Gangorra também é terra de onde surgiram os nomes de 2 prefeitos eleitos na recente história de Rafael Fernandes, Manuel Lagoa e José de Nicodemo Ferreira, ambos em memória. Quem lembra dessas e de muitas outras histórias do sítio Gangorra é a moradora mais antiga em vida que vive na comunidade. Depois de uma breve caminhada, chegamos à residência de Dona Afra, onde fomos muito bem recebidos por ela, que está prestes a completar seus 89 anos de vida. Com os olhos claros, ela olha para o passado e enxerga com muita lucidez tudo o que viveu e fala da satisfação que é viver no local onde construiu a sua própria história. As coisas não era ruim, não era boa, né? Era um tempo bom e no mesmo instante era assim uma época meio dificultosa, que os dinheiros eram muito pouco, a pessoa pobre, tudo era gente pobre, não tinha recurso e não havia esses aposentos que hoje existem, né? E aí o povo ia passando, trabalhava na agricultura, tirava milho, feijão, arroz, algodão havia muito, que plantava, havia muito. Meu pai mesmo tirava umas 60 roupas de algodão ou mais e vendia algodão na folha. Comer era devagar, não podia comprar carne, comprava 1 quilo de toicinho, era para dar para a semana. Hoje em dia todo o povo compra muita carne, né? A massa pobre, a feira é grande, por causa desse aposento. Se não fosse isso, eu não sei como era que estava passando. E a senhora trabalhou muito? Muito, trabalhei muito roçado. Muito. Desde a idade de 12 anos que eu já trabalhava no roçado. Eu, graças a Deus, meu marido morreu com 88 anos. E eu me casei com 26 anos e ele com 37. Ele era madurão, viu? Era. Mas demos certo. Eu nunca discuti com ele, nunca tive uma pequena desavença com ele. E foi isso, nós vivemos assim. Fizemos uma surpresa para a Dona Afra e levamos até a sua residência uma das crianças mais jovens do sítio, Paola, filha de Diana com seu esposo, João. Foi o encontro de 2 gerações extremas na atualidade do sítio Gangorra, mas que certamente tem muito em comum. O amor construído desde a infância pela zona rural. E por falar em criança, o que não falta no sítio Gangorra são novos descendentes. Ana Carla já é mãe de 2 meninas, mas recentemente descobriu uma nova gestação. E para a surpresa de todos, vem aí José Bernardo e José Henrique. Isso mesmo que vocês estão pensando, gêmeos. E por falar em gêmeos, o que não falta são gêmeos no sítio Gangorra. Vamos fazer as contas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplas. Fora que está por vir. E são eles, Cosme e Damião, Breno e Bruna, Gabriel e Gabriela, Jailson e Jailza, Marcos e Mateus, Vivian e Viviane e, claro, os que estão por chegar, José Bernardo e José Henrique. É ou não é uma comunidade abençoada? Além de pessoas que nos remetem a recordações históricas da comunidade,
o sítio Gangorra é cheio de pessoas com história de vida que chamam também muito a atenção. Uma delas é o do senhor Manuel de Bila, que tem em seu terreiro nada mais nada menos que um jipe do ano de 1974, adquirido no ano de 1991. Muito mais do que um bem material, o jipe tem um valor sentimental e ele não sente a mínima necessidade de um dia se desfazer dele. Quando olha no retrovisor do tempo e enxerga o que já passou para chegar até aqui, Manuel de Bila relembra os desdobramentos que deu para conquistar essa relíquia. O senhor comentou comigo que sempre tinha vontade de ter um Jeep, né? Por que o senhor tinha vontade e como é que o senhor conseguiu adquirir esse automóvel? Eu consegui assim, porque o velho que foi dono desse Jeep, eu não sei se o senhor já conheceu, foi o velho Raimundo Sampaio, lá do Sanarão, perto do Encanto, que ele morava lá. Aí ele possuía esse Jeep e eu vendo ele andando na rua, nesse Jeep, eu me agradei dele, né? Aí tomei chegada a ele e disse, no tempo que ele quisesse vender o Jeep, podia me oferecer. Eu tinha vontade de comprar, agora não sei se podia comprar, no tempo que ele resolvesse a vender, viu? Aí até que chegou o dia dele me ofereceu. Quando me ofereceu, aí eu digo, agora acabou essa vontade, porque eu não tinha o dinheiro. Sim. Aí eu digo, se eu troco em gado, aí o velho disse, troca. Aí então eu ajuntei uma moinha de gado e nós trocamos no gado. Sempre tem aquelas pessoas que comentam assim, eu prefiro a cidade, eu prefiro a zona rural, né? Tem gente que mora no sítio e quer morar na cidade, tem gente que mora na cidade e quer vir para a zona rural. O senhor trocaria? Não. Eu gravo mais no sítio. Minha morada é sítio mesmo. Nunca gostei de... Eu vou para Pau Serra, para mim a feira daqui ao redor é Pau Serra mesmo, né? Eu não gosto de ir para essas cidadezinhas, Marcelino, Zé da Penha. É difícil andar. Então quer dizer que é melhor dirigir Jeep no sítio do que na cidade? Agora sobre sair na cidade é mais perigoso, né? Você acaba de tomar mais cuidado, mas no sítio a gente roda bem. Dona Maria de Pantico é natural do sítio Pau d'Arco, zona rural de Riacho de Santana, mas chegou ao sítio Gangorra em 1965 para formar a sua família. Para ela, um dos maiores orgulhos é viver no chão onde ela construiu sua vida. A residência, levantada há 50 anos, com muito suor, ao lado do seu esposo falecido, Pantico, é a certeza de que ela tem onde viver tranquila o resto de sua vida, pacata e feliz. Mais de 50 anos, a casa que a senhora veio morar assim que casou está até hoje. Bate um orgulho grande ter essa casa aqui? Graças a Deus. Eu me acho muito feliz porque desde que eu me casei, moro no que é meu, né? Graças a Deus, não precisa mudar para canto nenhum, né? A senhora é natural de Riacho de Santana, sua família toda reside lá, né? A sua raiz é toda lá. Mas aí seu esposo faleceu, a senhora constituiu sua família aqui, mas continua aqui. Por que sítio Gangorra? A senhora gosta muito daqui? Gosto, me acostumei. Aí ele morreu por cuidar da família. O mais velho estava em São Paulo, eu era 5, tinha 4, aí fui para a roça, trabalhei muito, lutei muito. Aí criei meus filhos aqui e ainda estou aqui. O que é que tem no sítio Gangorra, aqui, zona rural de Rafael Fernandes, que a senhora não encontra em Riacho de Santana? Rapaz, é minha moradia, que lá, que quando eu cheguei aqui, meu pai foi morar lá, foi que arranjou uma casinha. E aqui eu arranjei minha morada, o meu esposo muito bom, graças a Deus vivendo bem. Tive vivendo pouco de casado, mas porque Deus quis, né? Aí me acostumei, achei bom, era meu. Aí achei bom na Gangorra e estou achando ainda. E vai ficar para sempre aqui? Sempre que a senhora puder vai estar por aqui nessa casinha aqui no sítio Gangorra? Não tenho ideia de sair para canto nenhum. Morar no sítio é bom, né? Muito bom. Eu acho melhor do que na rua. Eu posso morar em rua,
em Rafael Fernandes, um dia. Mas eu não tenho ideal, não. Acredita? Tenho ideal de fim dar meus dias de vida aqui. Uma das casas mais antigas do sítio Gangorra é residida pelo senhor Pedro, que tem dentro dela uma verdadeira galeria de memórias físicas, através de fotografias, objetos e muitas recordações de histórias ouvidas do seu pai, avô e demais antepassados. Ele cuida de cada um desses detalhes com muito carinho e zelo. Em 77 já existia essa casa aqui. Aí meu avô comprou elas a um senhor que morava aqui, por nome Manuel Gomes de Oliveira, e a esposa dele, tem ali no documento, era Maria Crespa de Oliveira. Aí meu avô casou-se e construiu 12 filhos aqui. Aí então todos já são falecidos. E hoje ficou para meu pai e hoje está nas minhas mãos, né? Com o meu povo. Essa daqui data como a casa mais antiga aqui da comunidade Gangorra. A antiga que se encontra é essa. Era de taipa uma parte e depois foi passada para tijolo. Para você é um orgulho aí da continuidade dessa história da família. Memória, né? Porque vem dos meus avós, passou para meu pai e hoje está comigo. Eu me sinto feliz, viu? Feliz. Quem disse que a terceira idade é sinônimo de sedentarismo? Dona Toinha, como é conhecida, Dona Tônia, na plenitude dos seus 82 anos de idade, tem a memória, audição e vista que não fazem inveja a nenhum jovem. Na rotina do dia a dia, a costura, que já foi um dos seus meios de garantir a renda no final do mês, é uma alternativa para passar o dia fazendo o que ama. Ler também é um hobby. Tudo que ela vê pela frente, seja em uma placa, camisa, panfleto ou livro, a curiosidade fala mais alto. Ao lado de uma de suas filhas, Vanúzia, ela recorda a presença do seu esposo falecido há 5 anos, Ferreira. Ela é uma mãe, avó e bisavó dedicada. Tudo isso é bem visível nos porta-retratos presentes nos móveis de sua sala. Já na área externa da casa, é sagrado todas as manhãs alimentar os saguis. Uma cena linda que encontramos somente no sítio e enchem os nossos olhos ao perceber a beleza da natureza e o quanto é importante respeitarmos os animais e deixá-los livres para viverem em seus habitats naturais. Vocês já viram aí que os sonhos aqui são bem familiarizados com Dona Antônia e com Vanúzia. Vamos ver agora se eles comem aqui também na palma da minha mão. Vamos lá, Dona Antônia? Você tá aqui. Depois de muitas tentativas, não é que eles comeram em nossas mãos? Dona Antônia, me conta um pouquinho agora aqui sobre a questão dos sonhos, né? Os saguis aqui que a senhora tem no quintal de sua casa, não é propriamente que a senhora cria, mas sempre dá alimento todo dia, religiosamente a senhora está aqui para dar comida para eles. Como é esse relacionamento com os sonhos aqui? Todos os dias tem sempre esse contato com eles? Tem. Todos os dias, porque era aqui da casa do meu vizinho, a Sivan, eles eram de lá só um, aí quando é fé, não sei como um foi para os matos, apareceu mais outra, aí pegou a aumentar, aí o pai do Acivan nunca dá assim leite, não dá bolo, não dá as coisas, aí eles pegaram a passar para aqui, então eu tenho uma filha que é nova, disse, mamãe, não tem a pena de dar comer os bichinhos, que os bichinhos é do mato, precisam comer, eles têm fome, como nós tem. Aí, quando tem um pão, quando não tem o pão, tem bolo, não. Eu nunca fiz bolo para dar sonho, fiz hoje para dar o jornalista. Tem banana, nós botamos as bananas e eles comem. E assim nós vamos vivendo. Dona Antônia, dizem que se você quer conhecer uma pessoa, saiba como é que ela trata os animais. Então, se a gente for levar essa premissa aí, certamente a senhora é uma pessoa muito boa, né? Cuida muito dos animais. Cuido, tenho vontade. Um dia, quando é feia, chega numa gatinha aqui e passou um motoqueiro. Eu digo, eu veio da Gangorrinha, eu veio de Pau d'Arco. Aí ela bem maguinha, aí eu tô dando comida a ela. Dona Antônia, e é o tipo de coisa que a gente só vê no sítio, né? Tem certas coisas que somente o sítio a gente encontra. A senhora trocaria essa vida tranquila do sítio para ir para a cidade? Não, trocaria não. Eu também, o meu marido, que é falecido há 5 anos, ele dizia, não, eu não tenho vontade de morar em rua, que tem muita zoada, mas finalmente, se uma comparação eu fosse,
eu só preferia a rua Egídio Chaga, porque todas as casas são viradas para o nascente, né? Mas nem isso eu tenho vontade, não. Dona Antônia, qual o segredo dessa vitalidade de chegar aos 82 anos e ser tão ativa aqui no sítio Gangorra? Vinícius, eu acho que é porque eu tenho muita fé em Deus, eu só desejo bem, faço bem sem olhar quem. E eu tô assim, peço a Deus que eu ainda viva mais uns anos para ver você outra vez, ou de hoje um ano, quem sabe, ou de 2 anos, 2 anos, que Deus conceder que eu ainda esteja viva para ver você de novo na minha casa, fazer outra filmagem e ter a minha filha, Vanusa, que fez os bolinhos de carro, como o povo chama, para você se servir. Bom, depois de contar um pouquinho aqui sobre a história de Dona Antônia, agora uma pausa aqui para o café da manhã. Chegamos muito cedo aqui na Gangorra, estamos aqui com Vanusa também, que preparou aqui um anzap, ó, de dar água na boca. Agora vamos tomar café, né, Dona Antônia? E aproveitar que ainda tem muita coisa pra gente mostrar aqui no sítio Gangorra. Se Deus quiser. Botar um cafezinho aqui. Depois de sair da casa de Dona Toinha, andamos um pouco à frente e chegamos à residência de Marilac, ao lado de uma de suas filhas, Vitória, que hoje já tem 18 anos de idade. Vitória tem esse nome não por acaso. Após nascer prematura, aos 6 meses de gestação de risco, ela foi tida como morta no hospital em que veio ao mundo. Segundo Marilac, ela se recorda muito bem quando lúcida, após dar à luz, ver sua filha morta no quarto do hospital. Mas 3 horas depois, quando Vitória já estava no necrotério, a enfermeira, por acaso, foi à sala onde ela estava e avistou a criança com vida. Desde o momento que a enfermeira falou para mim que ela estava morta e o médico jogou a culpa toda em mim, eu pergunto a Deus, por que ele fez aquilo, né? Porque eu vi ela morta e 3 horas depois a enfermeira foi lá, ela estava pulando. E desde esse momento que Deus sempre tocava no meu coração, que ela não ia morrer. E eu nunca me preocupei, na verdade eu nunca me preocupei. Porque Deus é quem carrega ela até hoje. Após ultrapassar esse primeiro obstáculo, veio o segundo. Aos 7 meses de vida, Vitória foi diagnosticada com um deslocamento de retina desde o nascimento. Esse deslocamento nada mais é que o desprendimento da estrutura da superfície interna do globo ocular. Essa separação interrompe o fornecimento de nutrientes e promove a generação celular, provocando a cegueira. Com 7 meses de idade, foi que uma tia minha descobriu que ela era deficiente visual. Eu nunca percebi. Achava diferente ela, mas nunca percebi. Aí eu levei para a médica que acompanhava ela, a doutora Fátima, e ela já encaminhou para Natal. E ela passou em mãos de 9 médicos. Tudo, o diagnóstico um só. Nasceu sem córnea, os olhos dela hoje... Qualquer exame que faz dá que é atrofiado de 6 meses de gestação, não desenvolveu nada, mas o principal, o diagnóstico dela é esse aí, nasceu sem as córneas. Para mim não tem diferença nenhuma, é muito normal, é muito natural. Eu levo isso da forma mais natural possível, como se eu nunca tivesse tido. Na verdade eu nunca tive, porque eu não sinto falta. É como se alguém nascesse vendo e... Como seria para você enxergar? Não sei, porque eu nunca fiquei cego. Então, vocês podem imaginar a mesma coisa. Eu ser deficiente visual, se me perguntarem, você sente falta? Como foi? Não sinto, porque é muito natural. Para mim é muito normal. Porque o pessoal dizia, como que ela vai estudar? Menina, você vai pôr essa menina na escola? Ela não vai conseguir estudar. Como que cego estuda? Eu nunca vi. Sempre foi, no início, foi muito contato do ouvir. Não escrevia ainda, só escutava. E o que eu escutava, eu aprendia, comecei a soletrar, mas ler mesmo foi quando eu fui para o Tarcísio Maia, que eu aprendi o braille com Ana Figueiredo. E aí eu ficava do Tarcísio Maia para cá. As professoras que me ensinaram se lembram, que era 2 dias, 3 dias aqui e 2 dias lá no Tarcísio Maia. Tenho certeza que as professoras se lembram disso. E aí eu fui aprendendo braille, e depois comecei a fazer o ginásio lá. Eu fui para o ensino médio no José Ferreira, agradeço também a todos os professores de lá. E além de tudo, pregando a palavra de Deus, que muitas pessoas também nem acreditam, porque ela não sabe, ela não tem Bíblia para ler em braille.
E Deus mostra para ela os versículos, ela vai lá e prega. E assim cresceu Vitória, sempre determinada e enxergando o mundo da sua forma. Apesar de viver no sítio, onde a acessibilidade é ainda mais difícil que na cidade, ela sabe muito bem andar por onde caminha desde os primeiros passos de vida. Ela ajuda nos afazeres de casa e uma das demandas que Marilac mais pede a ela é a limpeza dos objetos dos móveis. Mas ainda sobra muito tempo para a Vitória se conectar com o mundo através do celular. Depois de ativar o modo de acessibilidade, Vitória marca presença em ligações telefônicas, grupos de WhatsApp, acessa o seu canal no YouTube e demais redes sociais. Com o notebook, ela consegue se dedicar mais aos estudos da faculdade. Isso mesmo, Vitória cursa Química no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros. Fomos até lá para acompanhar um dia de estudos de Vitória. E após entrar na instituição, acompanhada de uma de suas melhores amigas, Lívia, Vitória entra na sala de aula em um dia tenso, o recebimento das notas do final do semestre em uma das disciplinas. Pelo sorriso no rosto, já dá para imaginar que Vitória se deu bem, como em praticamente tudo o que ela busca em sua vida. E agora estou na faculdade, que não é diferente. Os professores de lá também são muito ativos, muito preocupados com o meu aprendizado. Se assustaram quando eu cheguei lá. Chegou o professor para mim com as mãos na cabeça, eu me lembro, como se fosse hoje, meu professor Ulisses de Química. Ai, meu Deus, como é que eu vou te ensinar? O que vai ser de mim? Eu disse, tenha paciência, Ulisses, e hoje está dando certo. O que é que você pensa? O que é que Vitória pensa para o futuro dela? Penso em cumprir o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo, penso em fazer licenciatura de Química, penso em atuar como professora e quando terminar minha licenciatura eu quero meu mestrado em Química Orgânica, que já tenho isso em minha cabeça, quando terminar licenciatura, fazer mestrado em Química Orgânica com a professora Aila. Já penso nisso, já tenho isso em minha cabeça e sei que eu vou fazer porque ela dá mestrado, então eu já vou ser mestre também em Química Orgânica. E quem sabe, né, se Deus quiser, se for da vontade dele, meu doutorado também em Química, não sei. Mas, por enquanto, é melhor pensar só na licenciatura mesmo. E hoje, depois de tudo isso passado aí, um caminho totalmente, uma perspectiva diferente agora para frente, qual o sonho que a senhora tem para a sua vida e para a vida de Vitória? Para mim, só ver ela conseguir tudo que ela quer. Gente, para finalizar aqui a nossa entrevista com Vitória, esse exemplo de vida, esse exemplo de determinação acima de tudo, ela acabou de falar que gosta muito de louvar, então vamos convidar a Vitória, que também canta, para louvar aqui para vocês. Pois é, louvar o Senhor hoje é o que eu mais gosto, né? Aleluias, e tem um hino que é muito lindo, que o meio dele, o contra-refrão é mais ou menos assim. E quando minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. E por falar em música, o que não falta é artista de peso no sítio Gangorra. Eudígenes que eu diga. Conversamos com ele, com sua esposa Caliane e o seu pai, Senhor Domingos, embaixo de uma árvore que fica no terreiro de suas casas, para ouvir de Eudígenes e do instrumento manuseado por sua mão, o acordeon, o som que ecoa e encanta pessoas dentro e fora da zona rural. Quem olha assim, nem imagina que Eudígenes começou a subir nos palcos bem cedo, aos 9 anos de idade. Seu Domingos contou para a gente como tudo isso começou. O seguinte, ele tem um jogo aqui. Sim. Todo domingo o pessoal ia jogar, as crianças, né? Sim. Quando terminava o jogo, a menineira ia pro baixinho, né? Aí quando terminava o jogo, ele chegava, né? Quando foi um domingo, ele não chegou. Aí eu fui atrás dele. Quando cheguei ali numa casa, procurei por ele, ele disse, rapaz, ele foi mais dos meninos pro baixinho, né? Eu digo, rapaz, eu não quero não. Eu vou atrás dele, não vá não, que ele foi só tomar um banho ali e volta já, né? Eu digo, não quero. Aí saí e encontrei ele lá no baixinho, né? Aí tem uma menineira jogando
pedras nos pés de fruta, né? Aí eu bati no ombro dele e vamos embora. Ele se assustou, eu disse, não estou fazendo nada aqui não, mas vamos. Aí eu vim conversando com ele, não briguei com ele, tá entendendo? Aí me veio na ideia para tirar ele do jogo, né? Peguei, comprei um tecladozinho pequeno e vá se bater para aprender a tocar, né? Aí no outro domingo ele não foi jogar. Ele pegou o teclado e ficou mexendo, ele não sabia nem ligar o teclado. Quando foi com 3 dias, na quarta-feira na frente eu cheguei, ele estava apontando aquela música Asa Branca, né? Aí eu afastei, fiquei de olho, né? Apontou mais ou menos, sabe? Não tocou não, né? Mas fez umas notas. Sim. Aí daí para frente ele desenvolveu, né? Você tinha noção aos 9 anos de idade que aquilo seria a sua profissão, dali em diante? Tinha não, porque ali, quando eu comecei a tocar, nem pensava nem em questão de dinheiro. Eu tocava só pela vontade mesmo. E naquele tempo eu nem pensava em questão de dinheiro, essas coisas não. Apesar de ser bem novo, Eudígenes lembra bem das novidades que cercavam a vida daquele garoto do sítio, que de uma hora para outra começou a se apresentar em várias cidades da região. O que não falta são boas histórias para contar. Naquele tempo, a pessoa tocar com 9 anos de idade era uma novidade muito grande. Aí teve 2 histórias engraçadas. Uma foi em Pilões, que o contratante lá da festa fez uma enquete lá na cidade para quem adivinhasse a minha idade lá. Sim. Aí a gente chegou de noite, estava passando o som e toca entrar gente no salão. E já o salão já estava lotado. Aí o dono da festa chegou e me chamou, ei, vem aqui para fora, porque as pessoas chegam, aí pede para ver o menino que vai tocar e entra e não volta para pagar na entrada, já fica logo no forró. Então você vem aqui para fora que as pessoas vê você e depois é que paga na portaria. E a outra vez foi lá em Alexandria, que eu estava lá fora, e o pessoal passando o som e chamaram para começar a festa. E eu fui, eu era pequeno. Quando eu fui passar na portaria, os seguranças não deixaram entrar. Porque era de menor? Porque era de menor e 9 anos eles não imaginavam que quem fosse tocar a festa. E você era o artista? Aí eu falei, não, eu vou tocar. Aí o segurança, não, que conversa, fica aí fora, menino. Aí eu fiquei lá e o pessoal me chamando, eu falei, olha, estão me chamando. Aí depois vá, aí eu fui na frente e os seguranças saíram atrás de mim, aí eu cheguei lá, liguei o teclado, aí eles ficaram só dando risada. Aí eu achei engraçado também nesse tempo que eles não esperavam que um menino de 9 anos fosse tocar a festa. Era difícil naquela época ver uma criança se apresentando assim em palcos, né? Eu me lembro tocando, aquelas pessoas do meu lado assim, olhando tudo e eu vendo que eles estavam achando bonito uma criança com 9 anos tocando. E naquele tempo a gente tocava 5, 6 horas de forró sem parar. Naquele tempo uma criança era muito pesado. Por mais que fosse teclado, um instrumento melhor de se tocar, mas assim, uma criança para ficar 5, 6 horas de forró tocando forró sem parar é difícil. Eu digo, você está com 30 anos, faz basicamente 21 anos aí que você começou nessa estrada, tá até hoje. Um momento emocionante, assim, que você lembra e bate aquela emoção, quando você lembra daquele tempo. Rapaz, tá com 30 anos, eu tô com 30 anos, mas desse tempo todo, parece que foi ontem que eu tava tocando. Mas um momento assim emocionante que eu tocava é quando assim, eu tava tocando, olhava, via minha mãe olhando eu tocar, que pra mim era muito emocionante. Toda festa pra mim, quando ela estava do meu lado, pra mim era emocionante demais. Ela te apoiava muito? Muito, muito. Era o prazer dela era ver eu tocando, fazia o maior esforço pra me ver tocando. Ela quem comprava essas revistinhas de violão e incentivava muito. Por isso que até quando ela morreu, aí veio um contratante aqui, aí falou pra me tocar a festa, eu falei, não pai, tá com pouco tempo, minha mãe morreu. Mas eu me lembrei que ela queria mesmo que eu tocasse, aí eu fui tocar essa festa. Mas sempre pensando nela, mas era uma coisa que ela queria me ver tocando. Você hoje quando toca, certamente tem um pouquinho do Dona Nazilda aí nesse... Me emociono muito quando eu me lembro. O tempo foi passando e hoje Eudígenes já tem 30 anos, mas ele revela que o forró raiz, o pé de serra, ainda é o que mais o encanta. Eudígenes, e por que o forró? Porque a gente vê sempre que você tá tocando, mas sempre o forró tá em evidência. Por quê? Você gosta muito de forró? Gosto demais. Eu toco todos os estilos, toco seresta, toco brega, toco música romântica, mas o forró é o principal foco aqui do Nordeste, que é um ritmo mais animado, um ritmo que desde pequeno que a gente cresceu escutando forró, por isso que eu gosto assim, de tocar forró, principalmente o forró pé de serra. Esse forró da atualidade eu toco porque tem que tocar mesmo, mas o que eu gosto mesmo é o forró pé de serra. Luiz Gonzaga, Flávio José, esse estilo. Então, para finalizar aqui a nossa entrevista, escolha aí um forró que você gosta, que o pessoal gosta, um forró pé de serra da antiguidade, que está sempre em evidência.
A próxima história que vamos contar se passa no mesmo terreiro da casa de Eudígenes. Domingos, seu pai, que foi apresentado há pouco, ainda tem mais informações para falar à nossa equipe. Retornamos em outro dia para dar alguns passos mais adiante da árvore que nos encontramos pela primeira vez e chegamos a um poço que ele perfurou há algum tempo e rendeu, digamos, excelentes frutos. Nada mais, nada menos que 10 mil metros cúbicos de água por hora. Ele contou como tudo isso aconteceu. A história do jumento foi o seguinte, eu via todos eles passar aqui, né? Passava caçando água, né? Caçando água, tudo sequinho, ia a pista e voltava, e pro açude, o açude seco, né? A lagoa não tinha mais água, né? Então, em vez de quando causava um acidente ali, né? Falei, rapaz, vou furar um poço. A primeira coisa que eu vou fazer, se der água, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma tina grande e botar para esse jumento beber. Então foi o que eu fiz, né? Depois que eu fiz isso, pelo menos acidente de jumento não aconteceu mais não, sabe? Eu tendo aqui, todo mundo tem, né? No momento que estourou água, de bom, agora aqui é o seguinte, meu aqui só é o local, mas a água é de todo mundo, né? Pode chegar, pode tirar, não se preocupe com energia, né? Que a energia eu já recebi, certo? Eu recebi pro resto da vida, que só eu ter água aqui à vontade, eu acho que vale tudo, né? Se chegar uma pessoa de fora do sítio Gangorra querendo comprar água, compra? Compra não. Leva. Leva do jeito do daqui. Por quê? Porque eu furei o poço a fim de ser mesmo. É para dar para todo mundo, né? Não ter água para vender para ninguém. Agora para dar, pode chegar, você pode chegar com qualquer um. Tanto faz você vir numa moto, com um balde, como vir numa pipa grande, leva. Leva e não paga nada não. Ah, se todo mundo fosse como o senhor, viu, seu Domingo? Melhorar um bocado de coisa, né? Melhorar um bocado de coisa. Foi nesse ritmo tranquilo e cheio de bons sons que nos deparamos com Jamile e o seu irmão, Janailson, cavalgando pelo sítio Gangorra. Salvazinha da gente para fazer a gente gravar uma entrevista em cima de cavalo, é isso mesmo. Estamos aqui com Jamile, aqui do sítio Gangorra, ela é amazona e há um mês, né, Jamile? Ela já está aqui nessa vida aí de amazona, está em cima do cavalo, é sempre frequente a gente ver essa imagem aqui no sítio Gangorra. Por que, Jamile? Essa paixão por cavalo, pela cavalgada? É porque é um esporte, né, da gente, que é meu esporte desde novinha que eu andava a cavalo e continuei nesse esporte. E a tendência aí é começar a participar também de eventos e vaquejada aqui na região. Eu ouvi dizer que você já trabalha aqui, dando uma olhada e participando e está ali se introduzindo nesse mercado aqui na região, né? É, se divertindo, né, puxando os boinhos aqui e lá, só se divertindo com os meninos ali. Só tem eu de Amazônia por aqui, pela Gangorra mesmo. Jamile, o cuidado com os animais, eu imagino que deve ser assim, muito importante para você também cuidar deles e criar um carinho, né? Eu selo eles muito bem, pego eles de manhã, dou um banho, dou ração e boto eles, deixo eles lá debaixo de uma sombra e com uma mochila de capim braquiado, né? Que é o certo de zelar. E agora apresenta aqui eles para todo mundo aqui que está assistindo. Quem são esses aqui? Esse daqui é Pirulito Show e essa daí é Capitu. Pronto, então vamos fazer agora um passeio aqui com o Pirulito Show e com o Capitu para conhecer um pouquinho mais aqui do sítio Gangorra. Quando damos uma volta pelo sítio Gangorra, o que não faltam são cenários assim, em que os animais são protagonistas. Pássaros, patos, galinhas, pintos, bodes, cavalos e gado. Dá para passar o dia todo só contemplando o clima bucólico que só o sítio tem. E quem vive da pecuária e agricultura sabe muito bem do que estamos falando. Todo bom pecuarista que se preze vive a rotina de Zé de Bila, que acorda todos os dias bem cedo para preparar o alimento do gado que cria no quintal de sua casa. O trabalho é pesado e começou para valer em 2010. É rotina ver essa cena que transforma o que brota da terra em alimento para aqueles que sustentam a renda do mês. Depois, é hora de fazer a alegria de quem tem fome. As vacas tomam o primeiro café da manhã da casa de Zé de Bila. E apesar do rebanho ser pequeno, é cheio de qualidade e o que não falta é uma boa produção de leite diária. Um cenário simples, mas cheio de significado para quem transforma os desafios da falta de água em nossa região em alimento para a mesa da cozinha. Eu crio devagarzinho umas coisinhas pouquinho, né? Não é muito não, que a terra é bem pouquinha.
Esse leite que você consegue tirar aqui todo dia das vacas, serve tanto para consumo aqui de casa como para vender? Como é que funciona? É por dois. É para casa e para a firma. Benedito Maia é servidor público e todos os dias tem que estar às 7 horas da manhã na escola onde trabalha. Por isso, ele precisa acordar bem cedo para cuidar dos afazeres que envolvem a agricultura e a pecuária em suas terras. A silagem é uma dessas atividades, que consiste no armazenamento da forragem. Esse processo garante que a perda nutricional do alimento seja pequena e permite que seja armazenado por um longo período, graças a uma fermentação controlada durante o processo. Tudo baseado em um planejamento que precisa de muita disciplina, investimento e apoio. Não, a silagem existe uma espécie de planejamento. Então, no início do ano, a gente aproveita o período chuvoso, faz a aradação da terra, em seguida o plantio, e a partir de 80, 90 dias que o sorgo já está maduro, é um processo, é o período de ensilamento. Existe toda uma dificuldade para isso, porque a gente sabe que no nosso município, né, não existe um apoio da Secretaria da Agricultura para isso. Então, todo esse processo de arar da terra, de plantio, de fazer a silagem, que é um processo trabalhoso e tem que ser rápido e também tem muita despesa. Então tudo isso é custeado por nós. É preciso a gente vender até parte do nosso rebanho para ajudar no custeio dessas despesas. Outro investimento que Benedito também faz em suas terras é a plantação de palmas. A plantação surgiu como uma solução para os tempos de seca e faz a diferença na vida dos agricultores da nossa região. Uma técnica ainda não muito utilizada em todos os sítios, mas que vem fazendo a diferença para quem investe. As palmas se adaptam bem ao semiárido, não necessitam de muita água e são uma ótima opção para alimentar o gado. Então, a questão da palma na nossa região ainda existe uma resistência, porque o pessoal ainda não conhece, né, os mais jovens, né, porque os nossos ancestrais já plantavam palma aqui. Mas, né, segundo estudos, é uma alternativa viável para o nosso semiárido, considerando o período chuvoso, que é curto. Se você plantar segundo o padrão orientado pela Embrapa, num curto espaço de tempo você tem uma grande produção de alimentos. Porque elas é plantado entre 2 metros de largura a cada 20 centímetros e já estão usando até 10 centímetros de um pé para outro, né? Uma vista de encher os olhos que reflete diretamente na boa alimentação dos bichos. E dia após dia, eles têm a garantia de que fome, pelo menos por enquanto, não passam tão cedo. O senhor Luzimar de Adalto é um dos pecuaristas que mais investe em cabeças de gado no sítio Gangorra. Apesar de não ter aderido à técnica das palmas, é incansável na tentativa de manter o rebanho. Em 2011, já chegou a ter, em média, 300 cabeças de gado com as técnicas mais tradicionais. Hoje, ainda consegue manter a quantidade de um pouco mais de 100 cabeças. Ele falou para a nossa equipe sobre o vínculo que tem com seus animais e o que isso significa para a sua vida. Você não me chama para ir um passeio que eu não vou, não. Eu digo, rapaz, não posso ir, não. Se você disser assim, vamos para a praia, eu vou, não. Se quiser ir, ajeite o carro, porque fico cuidando do gado. Seu Luzimar, então a gente pode dizer aí que o seu contato, o seu relacionamento com os animais é muito mais do que uma questão comercial, é de amor. É, de amor, quero bem ao meu gado, quero. Quando adoece um bezerro que morre é um desgosto, mas quando nasce um ou dois é uma alegria grande, viu? E adoeceu, eu ligo para o veterinário, já tem o veterinário certo, ele vem de carreira mesmo, como diz. E quando chove a alegria é grande também? Não, tá aí nem se fala. Seu Luzimar ainda encontra brecha para cuidar da mercearia que tem na estrutura de sua casa há cerca de 30 anos. Uma tradição da família que passa de geração para geração. Antônio de Zezinho é outro empreendedor do sítio que investe na criação de animais. Ele nos levou até o terreno que fica por trás de sua residência e mostrou os porcos de variados tipos e tamanhos, um negócio cada vez mais em expansão. Um pouco mais à frente, a comunicação verbal faz atrair um grande número de bodes, que faltam pouco não pararem de chegar. E de lá, avistamos a subida de um barreiro, que ao chegarmos no topo de uma de suas extremidades,
vemos um considerável reservatório que serve exclusivamente para a piscicultura, com a criação de tilápias, tambaqui e pirarucu. Seguindo, a minha vida é muito corrida, mas quando a gente faz com prazer, se torna muito boa, né? Eu dou de comer as criação, às vezes começa até de madrugada para de manhãzinha ir para o trabalho, mas e tem um trabalhador, tem os meninos que me ajudam bastante, né? Quer dizer, eu estou fazendo duas coisas, sobrevivendo e vivendo bem, né? A piscicultura foi uma coisa que eu criei, eu fui o primeiro a produzir peixe aqui. Eu inventei um ano, não deu 100%, não deu bom lucro, mas aí depois investi outros anos e me deu grande lucro, né? E hoje está no final porque as águas estão ficando poucas, mas que se voltar a chover, eu volto a ser um produtor de peixe, se Deus quiser. Juarez é trabalhador da propriedade e foi até o local para ajudar no manuseio da rede para tentarmos fazer uma pesca tão boa quanto as conquistadas há algum tempo. Quando saíram da rede, 2 pirarucus pesando 38 e 28 quilos, respectivamente. As fotos não nos deixam mentir. Após ser jogada a rede, a expectativa de que a água estava boa para peixe foi concretizada. E apesar de não termos desta vez pescado alguns dos maiores, a alegria foi grande, mas tão grande que rolou até um beijo de comemoração. Quando vai para a cidade, Antônio de Zezinho continua sua rotina em um frigorífico que é muito bem frequentado, diga-se de passagem. Com a ajuda dos filhos que também dão aquela força, e ajudam Antônio a fazer a junção perfeita entre a produção do que é cultivado no sítio e vai para a venda todos os dias em seu ponto comercial em Rafael Fernandes. É no terreno fértil do sítio Gangorra que também dá muito maracujá. Isso mesmo, são cerca de 200 pés de maracujá plantados nas terras de seu Arlindo e de Magno, seu filho, que empreendem na atividade. Para quem pensa que é simples, está enganado. Depois de vivenciarem a experiência com produtores da Paraíba, eles tiveram que se aperfeiçoar pesquisando na internet como faz todo o procedimento da polinização, para manter sempre viva a produção. As flores do maracujá abrem-se de maneira sincronizada, uma única vez, e devem ser fecundadas no período em que estão abertas. Passado esse período, aquelas que não sofreram fecundação caem da planta. Por isso essa rotina é diária. A polinização aqui é o seguinte, você tem que pegar de uma flor e passar para outra, porque toda flor ela tem um pólen. Aí no que você pega o pólen de um, ela cruza. Aí você vai passando de flor para flor. Aí todos os dias. E o negócio é trabalhoso, mas dá um resultado bom, né? É trabalhoso, mas dá um resultado bom. Aqui a gente não tem outro meio de vida, o meio de vida é esse, a gente tem que apostar nisso, né? E a produção é boa. No recente investimento, eles já chegaram a tirar 5 caixas de maracujá por semana. Em uma única ida da nossa equipe à plantação, dá para ver todo o processo do desabrochar da flor do maracujá. É a natureza, com a ajuda do homem, dando forma ao ganha-pão do dia a dia de mais uma família da zona rural de Rafael Fernandes. Como ele foi plantado ano passado, ele começou a produzir em média com 6 a 7 meses. A primeira safra dele já foi concluída, certo? A gente tá, aí são 2 ciclos, um ciclo de vegetação e um ciclo de floração. O ciclo de vegetação acabou, ele agora está no de floração. De hoje mais ou menos uns 30 dias, essa floração que a gente está fazendo a pegação, a polinização, ele já vai vir a dar o fruto maduro, né? Na mesma propriedade, logo ao lado, retornamos em um dia diferente para registrar outra produção familiar, o investimento na apicultura. Depois de uma breve caminhada, chegamos ao cenário limite antes de termos os primeiros contatos com as abelhas. Começamos pelos preparativos do fumigador, que daqui a pouco vamos explicar sua função junto às abelhas. Mas se antes, é hora de nos apropriarmos dos equipamentos de proteção individual. E é proteção mesmo, para que não levemos nenhuma picada das abelhas. Depois, andamos mais mata adentro e já temos o contato com os primeiros caixotes. Lembra do fumigador? Pois bem,
Eles têm a função de, nesse momento, fazer com que o enxame imagine um foco de fogo próximo ao ninho. Com isso, a população entra em alerta e, após uma rápida comunicação, tentam se organizar para uma possível fuga, ingerindo mel e armazenando nos favos, se organizando e, caso necessário, até iniciando a construção de um novo ninho. Com o papo cheio, as abelhas ficam impossibilitadas de contrair o abdômen, o que não permite a ferroada. É o cenário ideal para a captura dos favos de mel. Depois disso, retornamos ao nosso ponto de partida, já com o objetivo concluído e com o que fomos buscar em mãos. A gente tá mais de 4 anos que a gente está nessa batalha aí. A gente começou de modo artesanal mesmo, começava no mato, encontrava o enxame, ia lá, capturava e recolhia o mel e deixava, né, a parte de cria dela. E com o tempo, em 2004 eu fui a São Paulo, né, com meu pai, a gente passou um período lá em São Paulo. E lá tem um tio da gente que ele é apicultor, né, inclusive já faleceu. Ele não está mais aqui entre nós, mas nesse período ele levou a gente lá e eu vi como funcionava, né? As caixazinhas, o compartimento do ninho e o outro compartimentozinho em cima que era a melgueira. Rafael Fernandes tem potencial para desenvolver mais o trabalho de apicultura? Muito, muito. Não só Rafael Fernandes, como o Nordeste é a região mais propícia para a criação de abelha, porque o mel ele precisa de uma temperatura para que seja maturado, que a gente chama, né? Muitos criadores de gado, muitos pecuaristas não sabem a importância das abelhas, né? Muitos têm até medo, outros queimam, matam as abelhas. Inclusive na nossa região aqui, muitas pessoas eu já deixo o recado, né? Olha, quando você achar uma abelha, pode me avisar que eu vou lá e capturo ela. No máximo uma semana eu tiro ela lá do local e trago para a nossa propriedade, já para não matar, né? A tendência agora aqui é aumentar. Se Deus quiser, a gente já tem aí o projeto desse ano aumentar mais a quantidade de colmeias. Hoje a gente está com 34 colmeias ativas, todas as caixas com abelha, e esse ano, se Deus quiser, a gente quer chegar a 100. Gió também é filho do sítio Gangorra, e o contato permanente com os animais desde a infância o fez investir na profissão de médico veterinário. Depois de analisar o mercado, suas preferências e a vontade de empreender, ele encontrou na carne suína um potencial investimento que vem dando certo. Hoje, já conta com 4 matrizes, um reprodutor e 14 leitões. A previsão é que logo logo nasçam pelo menos cerca de 30 novos leitões, e aí o negócio vai decolar ainda mais. Para se ter uma ideia, o reprodutor, que é semi-importado, chega a pesar 200 quilos, enquanto a matriz pesa entre 150 e 180 quilos. É ou não é um negócio de peso? Como já se pôde ver, o que não falta são empreendedores do sítio Gangorra. Mas não param por aí. Temos por aqui também homens e mulheres de bem que fazem de seus aprendizados e talentos um meio de vida ou pelo menos de complemento de renda. Como é o caso de Chico Diana e o seu famoso bar, que ainda hoje é frequentado pelos moradores do sítio, que principalmente nos finais de semana não deixam de lado aquela cerveja gelada ou até uma boa pinga acompanhados de um tira-gosto. Trata-se de um estabelecimento histórico, frequentado por muitas gerações, ano após ano, a partir de 1990, quando seu Chico retornou de São Paulo para o sítio. O Bar Parada 10, como o próprio nome já diz, é nota 10. Sob a organização de Antônio, o estabelecimento fica em uma localização privilegiada no sítio. Em frente ao campo onde acontecem os jogos de futebol, o estabelecimento é muito bem frequentado por jovens e adultos, que bebem, comem e ainda apreciam tudo o que acontece no centro da comunidade. Já para quem gosta de um espaço um pouco mais reservado, o Bar da Oiticica é outra boa opção. Organizado por Gleison há cerca de apenas um ano, o local é arejado e está em processo de expansão. Um ambiente para a família e amigos irem se divertir, jogar conversa fora e se servirem de bebidas acompanhadas de um tira-gosto de encher os olhos. Quem quer fazer uma feirinha não precisa nem ir à cidade. Pelo sítio mesmo, lá no mercadinho de Darlinete, você encontra o básico para garantir geladeira e despensa abastecidas. Apesar do espaço ser pequeno, a variedade é grande.
Mas o bom mesmo é na hora de passar pelo caixa. Após a soma dos preços dos produtos, o valor é acessível e cabe no bolso dos gangorrenses. Tem também Clécio e João, que têm uma oficina de moto na zona urbana e todos os dias se deslocam à cidade para atender os clientes que precisam de uma forcinha no conserto de suas motocicletas. Uma irmandade que não ficou somente nos laços sanguíneos e ultrapassaram a barreira dos negócios. Clécida e Gonzaga investem há algum tempo na produção de din-din. O casal aposta na sobremesa gelada para boas vendas, principalmente nos tempos de seca, quando o calor é maior e a procura também. Mas mesmo assim, sempre é tempo de saborear os diversos sabores preparados por eles. Dona Genó segue no mesmo ritmo na produção de din-din. Ela começou as vendas em 1994, quando fazia e os filhos saíam para vender nas casas, no colégio e no campo de futebol do sítio. Variedade e bom sabor é o que não falta. A máquina de costura de Dona Antônia já costurou muito por aí afora. São anos de estrada, desde 1990, quando ainda era solteira e fez curso profissionalizante. A experiência dela junto ao equipamento não nos deixa mentir. A concentração no olhar, a constância no movimento do pé e das mãos revelam uma costureira de mão cheia. Dona Lourdes também é do ramo da costura e mostra com muito orgulho o certificado de um curso profissionalizante feito em 2018. Mas se é através da produção de vassouras que ela chama mais a atenção na comunidade. Um cabo de vassoura, uma faca grande e alguns ramos de palha são suficientes para criar o seu produto. Para esta atividade, ela nunca fez curso. Criou a metodologia de trabalho de sua própria cabeça e até hoje tem dado certo. A prova concreta do que estamos falando é perceber que a vassoura é das boas, varre muito bem o terreiro. Há cerca de 30 anos, Delfa investe no bordado ponto cruz, crochê e artesanato em geral no sítio Gangorra. Apesar de ser servidora pública na área da saúde, parte do tempo que sobra ela se dedica ao hobby, que complementa a renda e também esteve presente em momentos especiais de sua vida, como o enxoval do nascimento do seu primeiro filho e algumas peças do seu casamento. Meirinha também é dessas pessoas que é inspirada. Produz suas peças artesanais e inspira muita gente. Vejam a delicadeza de suas pinturas. Pouco a pouco, um simples tecido ganha vida com muitas cores e formas, transbordando sentimento e muito capricho em cada peça finalizada. Os detalhes dos seus produtos são diferenciados e fazem o maior sucesso entre os clientes. Uma moto, uma sacola grande cheia de roupas e muita disposição para encarar a estrada e sair vendendo de porta em porta. Essa é a realidade de Dona Neuza, que há mais de 10 anos, ao lado de sua sócia, Dona Lúcia, vende para muitos clientes pelo próprio sítio Gangorra, também em Rafael Fernandes, Riacho de Santana e José da Penha. Outra atividade de Dona Neuza, que complementa a renda no final do mês, é a venda de Avon, uma verdadeira empreendedora, que concilia os trabalhos de casa no dia a dia com a busca de complementação de renda para a família por fora. Dona Antônia Benta também vende Avon. São pelo menos 10 anos de dedicação à atividade, que segundo ela já foi bem melhor, quando ela tinha mais disposição e necessidade para os negócios. Hoje, mesmo assim, as atividades ainda continuam e ela sempre tem produtos à venda e uma revista com várias opções na mão. Seu Juvenal é marido de Dona Antônia Benta e, vez ou outra, no terreiro de sua casa, é comum ver a cena dele consertando panelas. Rapidez e qualidade no serviço são seus diferenciais e ele mostra o resultado final com muito orgulho. Quando está se aproximando do final de semana, a cozinha da casa de Marilac se transforma em uma fábrica de bolos. Um forno só não é suficiente para dar conta das encomendas já agendadas. A massa fofa, um cheiro irresistível e o sabor incomparável fazem dessa empreendedora do sítio mais um caso de sucesso. Sábado é dia de feira livre na cidade de Pau dos Ferros e o que não falta são moradores do sítio Gangorra marcando presença por lá. Uma grande variedade de bolachas é vendida por Dona Antônia Benta e o seu filho, Marcos, que fica à frente do empreendimento. Miguel também dá uma força no negócio e complementa um mix de produtos vendendo os bolos de Marilac, sua esposa. É ou não é uma família com veia boa para as vendas?
E é nesse clima empreendedor, inovador e para cima que concluímos a apresentação do recorte de algumas das histórias dessa gente hospitaleira e de bom coração, que contribuiu e ainda contribui muito para o crescimento da nossa eterna vazinha, Rafael Fernandes. Mas se antes de encerrar, queremos apresentar a vocês a autora dos versos que narraram a origem do sítio Gangorra e embalaram o início dessa história aqui contada. Amanda Sonali Fernandes é técnica em alimentos pelo IFRN e graduanda no curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Pombal, na Paraíba, com previsão de conclusão para o ano de 2020. Observadora e curiosa desde a infância, ela diz que sempre gostou de ler e entender a realidade da zona rural. Essa era a principal inspiração para escrever os poemas rimados. Depois de adulta, passou a ler poemas de poetas modernistas e a escrever também alguns rimados com cunho crítico e melancólicos. Amanda, no início do nosso documentário, a gente apresentou aqui você declamando, recitando alguns versos de sua autoria. De onde vem a inspiração para falar sobre a história do sítio Gangorra? Primeiramente assim, porque é o lugar onde eu nasci, onde eu vivi a minha infância. E desde pequena eu sempre fui muito observadora e presto atenção no lugar onde eu vivo e colocar isso no papel, em rimas. Mas isso quando na infância, né? Mas sempre gostei bastante do lugar onde eu vivo, onde eu nasci. E tenho muito orgulho de onde eu vim, do lugar onde eu moro. Você hoje não reside aqui diretamente porque você estuda fora, faz faculdade, mas sempre quando pode retorna aqui ao sítio Gangorra. O que esse sítio representa para você? Bem, aqui é onde estão minhas raízes, né, minha família. E o fato de eu ter ido buscar sonhos fora sempre está comigo, a saudade do lugar onde eu vivo, da minha família. E a saudade está sempre comigo, não só da minha família, mas do ambiente rural, que é um lugar assim, que eu prezo muito, sou bastante apegado com a zona rural, com as plantas, com os animais, com a vida no campo realmente. E para mim é muito importante sempre vir aqui, nunca esquecer de onde eu vim, né? E tem um poeta que diz, né, que a gente tem que lembrar do lugar onde eu vim, porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E eu sempre fui muito apegada a Gangorra, ao sítio Gangorra. Amanda, um ditado também que diz que quem ama cuida, né? Exatamente. E se você cuida de onde você mora, qual o sonho que você tem para Gangorra no futuro? O desenvolvimento mesmo dos agricultores, a visibilidade da nossa comunidade, não só da parte da agricultura, mas da parte cultural, que é muito importante, que é importante que os representantes deem mais atenção, porque não é porque é da zona rural que não tem pessoas com potencialidades, porque como o próprio documentário vai mostrar, tem muita gente com muito potencial, habilidades culturais e também intelectual, que tem muito a oferecer para a comunidade e também para outras regiões também. Bom, e é com essa mensagem aqui de Amanda que a gente finaliza aqui o nosso documentário, nossa participação aqui no sítio Gangorra. Agradecemos a todos vocês, a Amanda, a todos os moradores aqui do sítio que colaboraram e colaboram para que projetos como Vazinha da Gente e muitos outros que vão aparecer aqui e de outros locais da nossa região, aqui da nossa cidade, possam estar valorizando tantas pessoas, tantos talentos que a gente tem aqui em nossa Vazinha. Conectando o passado, o presente e o futuro, relembrando histórias desse lugar, sempre falando a verdade em primeiro lugar. O nosso povo sabe disso, pode acreditar. Com o povo do sítio ou da cidade, caminhando sempre firme com os pés no chão. Tenho orgulho de falar dessa cidade, com muito amor no coração. Essa é a Vazinha da Gente, com boas histórias pra contar. Essa é a Vazinha da Gente, pelos cantos da cidade, vamos caminhar. Essa é a Vazinha da Gente, com boas histórias pra contar. Essa é a Vazinha da Gente, com Vinícius Oliveira, vamos desbravar.